Olá, gente! Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o que é o Photoshop, conhecer um pouco do seu histórico e também conhecer sobre com que tipo de formatos de imagem o Photoshop trabalha. Bom, tudo começou em 1987, quando um carinha chamado Thomas Knoll, que estava fazendo sua tese de doutorado, acabou criando um código de computador que exibia imagens em tons de cinza em um computador que trabalhava somente com cores pretas e brancas. Só que nessa época, esse programa não estava muito relacionado com a sua tese de doutorado, então ele deixou de lado por um tempo. Só que após um tempo, John Knoll, o seu irmão, percebeu o potencial daquele código. E aí então, os dois começaram a trabalhar juntos nesse programa e finalmente criaram o Photoshop em 1888. E em 1990, uma empresa bem famosa que a gente conhece, a Adobe, comprou o programa e finalmente o lançou, o Adobe Photoshop. É possível observar aqui pelas imagens, gente, que eles utilizavam muito um padrão de olho, né, até 2003, para associar um pouco com a questão de arte, né, de observar uma arte e tudo mais. E aí, 2003 e 2007 eles utilizavam um pouco a pena, né, acabaram não gostando tanto. E aí, a partir de 2007 já tem algo que a gente conhece bastante, né, que é a logozinha em Photoshop, com o PS de Photoshop aqui no centro, né, um texto. E nessa época o Photoshop ele se chamava Adobe Photoshop CS. O CS vem de Creative Suite, né? Que é uma suíte de aplicativos que a Adobe oferecia para você comprar softwares com uma licença vitalícia de softwares para edição de imagem, para edição de vídeo, para arte, etc. Então você comprava a licença e ela ficava com você para sempre, para esses vários aplicativos. Inclusive aqui, ó, em 2012, eu utilizei o Photoshop CS6, né? Que era a sexta versão da Creative Suite. Só que a partir de 2013, né, eles pararam e encerraram com essa ideia de Creative Suite, né? Foi aí que surgiu a Creative Cloud, né, que é uma nuvem criativa, né, traduzindo para português, né, que contém vários outros softwares, né? Eles cresceram muito, tem muitos softwares da Adobe agora. Só que agora você não compra a licença vitalícia, você vai pagando um valor por mês. E eles têm vários descontos, né? A gente vai ver na aula seguinte, quando a gente for baixar o Photoshop, que tem muitos planos legais para serem comprados para utilizar os softwares da Adobe. E uma coisa que nunca mudou é que o Photoshop é um software para edição de imagem. Ele é usado por muitos profissionais, desde arquitetos até ilustradores, designers e etc. Então é um software para você utilizar para tratar imagem, para você realizar pintura digital, para você fazer alguns sketches, para você remover um fundo de uma imagem, para você fazer uma edição pesada numa imagem. Então depende muito do seu propósito e ela tem ferramentas que fazem inúmeras coisas, inúmeras coisas. E para a gente entender um pouco mais como o Photoshop funciona, a gente precisa diferenciar o que é vetor e o que é bitmap. Bom, bitmap é o que o Photoshop trabalha. É um conjunto de pixels, que são uns quadradinhos bem pequenininhos, que eles armazenam, cada um, individualmente, uma cor. E quando você une esses pixels, você tem uma imagem. E como essas imagens elas compõem de várias unidades bem pequenininhas, quando a gente amplia uma imagem, a gente começa a visualizar os pixels. E aí a imagem acaba perdendo a qualidade, né? Porque os pixels ficam visíveis. E o Photoshop, especificamente, trabalha com bitmap. Agora, outros softwares, como por exemplo o Adobe Illustrator, trabalha com vetores. Os vetores são formas que têm armazenados dentro deles as suas informações de cor, de linhas, de curvas, através de equações matemáticas, né? Quem nunca já estudou vetores na matemática, né? Então, quando a gente amplia, elas não perdem qualidade, que nem o arquivo bitmap. E geralmente a gente utiliza esses vetores, né? Por exemplo, o Illustrator, quando a gente quer alguns materiais de impressão, né? Para ter uma resolução maior aqui nos nossos documentos. Como a gente vai utilizar somente a tela, que é o Photoshop, né? Por exemplo, uma imagem que você vai postar no Instagram, no Facebook, etc. Como são imagens que não vão ser impressas, né? Então é mais recomendado que a gente utilize realmente o bitmap. Mas não quer dizer que por conta da gente ampliar a imagem, ela perdeu a qualidade, que a imagem vai estar em qualidade ruim, não, gente. Isso é só uma definição dentro aqui dos pixels, dos vetores, etc. Sua imagem não vai ficar com péssima qualidade não, tá bom? Então, é basicamente isso. Na aula seguinte, a gente vai aprender a como a gente baixa o Photoshop e como a gente instala ele na nossa máquina. Se você já tem instalado e já está tudo certinho, você pode pular para a aula seguinte, onde a gente vai de fato entrar no Photoshop e conhecer seu ambiente.
Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco no conhecimento a mais, né, do que é o Photoshop, como ele trabalha. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!